Salmo de número 24. Hoje nós vamos celebrar a Deus, podemos louvar a Deus por sua presença santa, majestosa em nosso meio, tá? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, vamos meditar nesta noite. No Salmo de número 24, nós temos motivos para celebrarmos a presença do Rei em nosso meio, a presença do nosso Deus no meio do seu povo. Então acompanhe a leitura do Salmo de número 24. Pode acompanhar na sua Bíblia, na versão que você tem. Eu vou começar a ler no verso de número 1 até o número 10. Vamos ler todo o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos orar mais uma vez diante da palavra de Deus. Senhor, nós queremos lhe agradecer mais uma vez pela tua palavra, Deus, está disponível a nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem preservado a tua palavra, para que nós, meu Deus, tenhamos condições de te conhecer melhor e ter um relacionamento cada vez mais conforme e coerente à tua santa vontade, Deus. Trate conosco, Deus, por meio da tua palavra, que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, a fim de que nós possamos, ó Deus, entender corretamente e viver a tua palavra da maneira que lhe agrada. Nos use, meu Deus, nos capacite mais uma vez nesta noite. Use a tua igreja por meio da tua palavra. É assim que nós oramos, dependentes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de 2016, não é, irmãos? Temos passado os tempos muito rápido. Nós temos passado por dias que têm voado. Alguns falam que o tempo tem voado, não é? E este ano de 2016 realmente tem passado muito rápido. E esse ano de 2016 é um ano em que nós nos dedicamos a termos mais intimidade com Deus. Fomos desafiados e temos sido desafiados neste ano a cultivarmos um relacionamento de maior intimidade com o Senhor. Porque nós sabemos que é desta forma que nós vamos superar a nossa religiosidade vazia, monótona, sem sentido. É desta forma, buscando intimidade, relacionamento pessoal com o Senhor, é que nós vamos experimentar o poder de Deus, que é a transformação das nossas vidas, do nosso caráter, conforme o caráter de Cristo, conforme o caráter santo de Deus. Então estamos chegando no final deste ano de 2016 e fomos, durante todo o ano, ministrados pela palavra de Deus, incentivados, encorajados, corrigidos, estimulados pela palavra de Deus, a fim de que nós venhamos ter mais intimidade com o Senhor. E por que nós tivemos todo esse ano dedicado a este tema? É bem verdade que vivemos um evangelho no Brasil, temos vivido um evangelicalismo no Brasil muito delicado, muito comprometedor. Vivemos momentos difíceis no nosso Brasil. O evangelho no Brasil tem passado momentos muito delicados. Não pelas perseguições,
como a igreja primitiva enfrentou. Não pelas perseguições, como hoje alguns nossos irmãos espalhados pelos países fechados ao Evangelho têm enfrentado. Os nossos momentos difíceis não têm sido impostos por governos humanos que nos impedem de cultuar a Deus. Os nossos momentos difíceis não têm sido impostos por perseguições de grupos religiosos. Não. Temos tido liberdade, temos tido a palavra de Deus à disposição, mas é bem verdade que os nossos momentos difíceis nós temos enfrentado como igreja por causa das grandes mentiras, por causa da grande religiosidade vazia, de verdadeira presença de Deus, de verdadeira transformação de Deus. Temos enfrentado difíceis momentos no nosso evangelho por causa de igrejas frias, igrejas com muitos movimentos, com muitos afazeres, mas sem a presença do nosso Deus, sem um culto que agrada a Deus. Este é o Brasil em que vivemos hoje. Este é o evangelicalismo que vivemos hoje em grande parte do nosso país. E por isso nós temos sido despertados a cultivar uma intimidade maior com Deus, a buscarmos mais o relacionamento com o Senhor. Nós vivemos um momento no Brasil semelhante àquele aluno na faculdade. Eu me lembro muito bem, na minha época de professor e coordenador de curso universitário, quando aquele aluno descomprometido, aquele aluno que não se empenhou, aquele aluno que às vezes não dava muita vazão para a aula, muita atenção nas aulas, às vezes faltava muita aula, aquele aluno que às vezes chegava atrasado do intervalo, e chega no final do ano, quando ele não atinge o índice satisfatório para aprovação em determinada matéria, ele culpa todo mundo, a começar pelo professor, culpa a faculdade, culpa as pessoas relacionadas ao curso, mas ele não consegue enxergar a sua falta de compromisso, a sua falta de dedicação e a sua conformidade com os parâmetros estabelecidos para que ele possa atingir uma aprovação. O que significa isso? É semelhante o aluno que está lá na sala, não faz nada que o professor propõe e aí reclama, critica a sua reprovação, não reconhecendo a sua falha. Hoje tem muito crente querendo viver o relacionamento com Deus semelhante a este aluno. Esses alunos que nós temos muitos no nosso Brasil, alunos descomprometidos, alunos que não estão se enquadrando aos parâmetros necessários. E existem muitos crentes que querem cultuar a Deus do seu jeito e reclamam muitas vezes, ou às vezes nem se dão conta de que o culto que estão oferecendo a Deus não é aceito ou aceitável aos olhos de Deus. E taxa alguns que os alertam de julgadores. É essa a grande verdade do nosso evangelho. Só que hoje, nessa noite de 25 de dezembro, noite em que lembramos, e dia em que lembramos no Brasil, do nascimento de Jesus Cristo, é uma noite em que nós podemos verdadeiramente cultuar a Deus em sinceridade e verdade. Somos chamados, ao contrário do que muitos, somos chamados a cultuar a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo a sua graça transformadora, reconhecendo a sua graça em Cristo Jesus concedida a nós, e palavra esta que foi concedida a nós para que tivéssemos uma vida coerente aos propósitos de Deus para a tua igreja, para o seu povo. Então hoje, eu e você, ao contrário do que muitos crentes querem cultuar a Deus de forma incoerente, nesta noite de Natal nós podemos cultuar a Deus, nos aproximar de Deus, aproveitar a presença de Deus em nosso meio, por meio dos parâmetros que o próprio Deus estabeleceu para as nossas vidas. Isso é muito importante
Porque nós, quando nos sujeitamos a esses parâmetros, quando observamos esses parâmetros estabelecidos por Deus, para que nós possamos nos relacionar com Ele, isso cultiva em nós humildade, dependência, cultiva em nós uma necessidade vital desse relacionamento com Deus. Então, o texto do Salmo 24, que nós hoje lemos, é um salmo que vai nos ajudar a perceber o quanto é valoroso nós termos a presença de Deus no nosso meio e o quanto nós podemos desfrutar deste relacionamento quando nós nos dedicamos a observar os parâmetros estabelecidos pelo Senhor para que nós tenhamos um relacionamento de vida, um relacionamento vital com Ele. Então, o Salmo de número 24 é um salmo discutido por muitos estudiosos sobre o seu propósito. E um dos principais propósitos que é mencionado para a construção, para a autoria, a construção deste salmo, é a chegada da Arca da Aliança na cidade de Jerusalém. A Arca da Aliança é aquela mesma arca que foi construída na época de Moisés para representar a presença e o poder de Deus no meio do seu povo. Era esta arca que estava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e que representava toda esta conformidade, toda esta presença de Deus e a conformidade do povo à vontade de Deus. A Arca da Aliança, então, era este símbolo, desta presença santa de Deus no meio do seu povo. E teve uma época que essa arca não estava em Jerusalém. Nós podemos ver isso lá nos relatos de 2º livro de Samuel, capítulo 6, dos versos 12 a 19, e no 1º livro de Crônicas, capítulo de número 13. Nós vamos ver o momento em que Davi, ele assumiu o reinado logo após a morte do rei Saul. Ele foi declarado rei e ele unificou o reino de Judá e de Israel. E ele conseguiu, com os soldados do povo de Deus, diante da poderosa mão de Deus, dominar Jerusalém, que estava na mão dos inimigos. E quando Davi estabeleceu a sede do seu reinado em Jerusalém, em determinado momento, ele quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele quis trazer o símbolo da presença de Deus para a sede do reino do povo de Deus, que foi estabelecida em Jerusalém. E nós podemos ver este relato, nesses textos que nós acabamos de mencionar, do rei Davi, junto com aquela comitiva, em festejo, em alegria, trazendo a Arca da Aliança para a presença de Jerusalém. E este salmo provavelmente foi escrito quando a Arca da Aliança estava chegando em Jerusalém. Quando este símbolo da presença de Deus estava se adentrando à cidade de Jerusalém. E aí nós começamos a perceber que esse salmo tem muito a nos ajudar no nosso culto a Deus, no nosso culto à pessoa de Jesus Cristo. Porque, ainda que esse salmo tenha sido escrito, provavelmente para este episódio, esse momento muito especial na vida do povo de Deus, do povo de Israel, do povo de Judá, naquela época que a arca estava entrando, este salmo também foi tido pela igreja primitiva como um salmo messiânico. Como assim um salmo messiânico? Um salmo que fazia alusão àquilo que o Cristo, aquilo que o Filho de Deus, aquilo que o Messias passaria neste mundo e aquilo que o Messias traria ao final para este mundo, que é o seu reinado. Então a igreja primitiva, ainda muito cedo, começou a considerar esse salmo, além dele, outros salmos, como o salmo de número 2, o salmo de número 22, o salmo de número 45, o salmo de número 110. Esses salmos, a igreja primitiva começou a identificar características
muito próprias relacionadas à pessoa de Cristo, à pessoa do Messias. E nós podemos perceber de fato que esse salmo tem algo muito especial que nos mostra a presença do Messias neste mundo, a presença de Cristo. Este salmo, o salmo de número 24, alguns autores, alguns estudiosos, o colocam dentro de uma trilogia messiânica. O que significa isso? O salmo número 22 era um salmo que representava e fazia uma alusão ao sofrimento de Cristo. O salmo de número 23, que nós já estudamos aqui nos domingos passados, é um salmo que fazia uma alusão à esperança da vitória sobre a morte e sobre a perseguição do Messias. Fazia essa alusão. E o salmo de número 24 era a conclusão dessa trilogia, que é o ápice, que é a glória, a entrada triunfal do Messias na glória. Então, apesar deste salmo ter sido escrito inicialmente para a entrada da Arca da Aliança, nós podemos ver alguns princípios muito comuns com a glória de Cristo a partir do momento em que o Cristo, o Messias vitorioso, ele reina e ele entra triunfalmente na glória. Glória essa que nós podemos ver, inclusive, lá em Filipenses, capítulo número 2, verso número 9. Quando depois de toda a sua humilhação, de todo o seu esvaziamento, ele foi exaltado. E diante dele, todo joelho vai se dobrar. Então o que a gente começa a perceber? No dia de hoje, em que nós celebramos a Cristo, a vinda de Cristo, nós podemos cultuar a Deus com liberdade, com sinceridade, com verdade, quando nós nos sujeitamos a Cristo, colocamos a nossa vida dependente de Cristo, para que o nosso culto seja aceitável a Deus. Em semelhança à Arca da Aliança, que do meio do povo representava a presença de Deus, nós sabemos muito bem que hoje nós podemos celebrar a presença de Deus conosco a partir da vinda de Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne de 1 João, do capítulo número 1 do Evangelho de João. Então hoje nós temos, em semelhança àquele povo daquela época que tinha alegria por ter o Deus no seu meio, nós podemos ter a alegria de termos Cristo em nossas vidas, a presença de Deus em nosso meio, porque Cristo veio. E este salmo, além de ter essa analogia, essa alusão da arca com Jesus Cristo, é um salmo que também mostra o parâmetro que Cristo veio estabelecer para o nosso culto a Deus. O povo daquela época era um povo que estava vivendo uma religiosidade vazia, semelhante a essa religiosidade que vivemos hoje. Ritualística, apenas com rituais. Só que à medida que a Arca da Aliança estava entrando no seu meio, o salmista quis resgatar essa vivacidade, esta vida que há no culto, no relacionamento com Deus. E hoje nós podemos ter essa vivacidade, esta alegria, esta vida nesse relacionamento com Deus, mediante a presença de quem? De Jesus Cristo. Nós podemos louvar a Deus hoje, cultuar a Deus com sinceridade, porque nós temos a presença do próprio Deus no nosso meio. E isso nos chama para um culto autêntico. E aí, a pergunta do verso número 3, que eu quero resgatar com vocês, nos ajudam a perceber esses parâmetros que o povo de Deus precisa ter para cultuar a Deus com sinceridade. Parâmetros esses que o próprio Jesus Cristo estabeleceu para as nossas vidas hoje como igreja. Nós podemos verificar, na pergunta que o salmista faz no verso de número 3, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É como se o salmista, diante de toda aquela religiosidade vazia, estivesse perguntando, se questionando: quem é capaz de verdadeiramente cultuar a Deus em nossos dias?
Quem é capaz de realmente entrar na presença de Deus e o cultuar com sinceridade, com verdade, com coerência de vida? Quem nos nossos dias é capaz de chegar diante de Deus e reconhecer que Ele de fato é Senhor e merece toda a honra e toda a glória? Era semelhante isso que o salmista estava perguntando. E diante desta pergunta, nós temos 3 grandes respostas como igreja e como povo de Deus. Quem são aqueles que podem desfrutar da presença de Deus, cultuar a Deus com sinceridade? Os versos de número 1 e 2 nos ajudam a perceber que aquele que realmente adora a Deus, aquele que realmente tem um relacionamento pessoal com Deus, aquele que verdadeiramente tem um relacionamento sincero com Deus, ele contempla a soberania, o poder de Deus. Se a gente for olhar os versos de número 1 e 2, olha o que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. A pessoa que verdadeiramente cultua a Deus, a pessoa que verdadeiramente se aproxima de Deus para ter um relacionamento de intimidade, de adoração com Ele, é uma pessoa que reconhece quem é esse Deus. Um Deus majestoso, o Deus criador de todas as coisas. Nós podemos hoje desfrutar do nosso culto a Deus, porque além dele ter nos criado, ele nos reconciliou em Cristo Jesus. E nós sempre que cultuamos a Deus, seja individualmente, seja no ajuntamento com a igreja, precisamos ter a percepção que estamos diante do Criador das nossas vidas, aquele que sem Ele nós não existiríamos. O salmista está trazendo a nossa memória, e trazendo a memória daquele povo daquela época, que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, parte de um coração que reconhece a majestade, a soberania, o poder de Deus. Os versos de número 4 a número 6 mostra o parâmetro que os verdadeiros adoradores têm ao entrar diante de Deus. E nós podemos perceber qual é este parâmetro do verdadeiro adorador. Nós percebemos já que o verdadeiro adorador, ele reconhece a soberania e o poder de Deus, reconhece o Senhor e contempla a sua criação. Adora o Senhor porque Ele é, por ser Ele o Criador. Mas também, o verdadeiro adorador, ele se consagra diante de Deus. Ele busca a santificação, ele busca amoldar a sua vida aos parâmetros santos de Deus. Quer ver os versos de número 4 até o verso número 6, o que fala? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aquele que tem mãos limpas, essa expressão mãos limpas, irmãos, tem a ver com o testemunho prático, com a expressão de vida. As mãos limpas são reflexo de um coração puro. O que é o coração puro? É uma alma que depende de Deus. É uma vida que depende do Deus, o Criador, o Senhor, do Deus Santo, para purificar os seus pensamentos, as suas intenções, as suas vontades. As mãos limpas, então, são expressões externas daquilo que o próprio Deus está fazendo internamente do coração do verdadeiro adorador, que é o convencendo dos seus pecados, o chamando para si, o chamando para a santidade. O que o salmista estava trazendo aqui era o parâmetro de Deus para o povo.
O salmista, com esses versos, estava mostrando quem era Deus para o povo, a ponto do povo perceber que não poderia cultuar esse Deus do jeito que eles queriam. Não poderia continuar cultuando a Deus do jeito que eles imaginavam. Era necessário cultuar a Deus de que forma? De maneira que a vida fosse coerente ao culto. Que a vida fosse reflexo do que Deus já estava fazendo em seus corações. Quem deveria cultuar a Deus e poderia cultuar a Deus com sinceridade é aquele que estava buscando se consagrar. Não podemos nos esquecer jamais que o sentido de consagração é aquele sentido lá do livro de Levítico, quando Deus separa o sacerdote para o seu serviço. Todo aquele ritual de purificação, todo aquele ritual de consagração, de separação para o serviço na casa do Senhor, no tabernáculo, mostra o quanto nós precisamos estarmos comprometidos no serviço ao Senhor, estarmos comprometidos em separar os nossos corações, as nossas vidas, para agradar a Deus, rejeitar as coisas que Deus rejeita e nos separar para as coisas que Deus aprova. Então o que o salmista estava trazendo, quando ele apresenta as mãos limpas e o coração puro, aqueles que não colocam diante de si um ídolo, não era só uma imagem, é tudo aquilo que estava em primeiro lugar à frente de Deus. Então, quando o salmista está chamando o povo para reconhecer a santidade de Deus, o salmista também estava chamando o povo para se comprometer a viver uma vida separada que agrade a Deus. E esta vida não começa em atos externos, essa vida começa em atos internos, em que o homem, a mulher se coloca dependente de Deus, para ter os seus valores, para ter os seus princípios transformados pela palavra de Deus. Então a gente começa a perceber então, que o verdadeiro adorador é aquele que contempla a soberania, o governo de Deus, e é aquele que se separa, se compromete em viver em santidade. É aquele que busca a depender de Deus, da justiça de Deus, para se santificar. E aí nós chegamos nos versos número 7 e número 10, percebendo que além de ser uma pessoa que contempla a soberania de Deus, além de ser uma pessoa que se sujeita e se separa em santidade, se consagra a Deus, o verdadeiro adorador é aquele que diante do rei, diante de Deus, diante da majestade, se curva, honra, reconhece a majestade deste Deus. E aí nós podemos ver nos versos número 7 a 10, abre-se portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então nós percebemos aqui uma celebração, uma honraria, um convite a honrar, a celebrar a presença do Rei. Aqui nós não podemos nos esquecer que a presença do Rei estava sendo simbolizada com a chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. Abram as portas dos muros de Jerusalém. Recebamos, honremos a presença de Deus em nosso meio. O salmista naquela época tinha isso muito claro. Vamos receber a arca, recebendo a presença do próprio Deus, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso governante. Vamos honrar a presença de Deus em nosso meio. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, quem é capaz de adorar a Deus?
Quem chega a este estágio de perfeição que nós vimos aqui, nos versos que nós lemos, especialmente quando nós nos deparamos com os versos de número 4 ao verso de número 6. Quem de fato é capaz de ter um coração puro, mãos limpas, que não estabeleçam ídolos em suas vidas? Nós, por si só, temos essa condição? Temos este caráter perfeito? Será que os Salmos estavam nos chamando para uma dependência de uma salvação que é baseada em nossas obras? Não. Daí a importância e daí a relevância de nós percebermos o caráter messiânico deste salmo. Quem é o perfeito de fato, que tem o seu coração verdadeiramente puro, que teve em todas as suas obras aprovadas por Deus, que não deixou de adorar a Deus em sinceridade, se não for o único perfeito, a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Este salmo, reconhecido como messiânico pela igreja primitiva, ele nos chama justamente para cultuarmos a Deus, celebrando a presença do Rei em nossas vidas, a partir de Jesus Cristo. O que significa isso? Hoje, eu e você, nós podemos de fato nos aproximar de Deus, chegarmos para adorar a Deus, não pelos méritos das nossas obras, mas por causa do Rei dos Reis, o Santo verdadeiro, Jesus Cristo, que de fato é o único perfeito, o nosso único intermediador, aquele que ao entrar na glória foi glorificado, aquele que merece toda reverência. Ele é quem nos deu livre acesso, Ele que está no nosso meio, é por meio dele que nós temos livre acesso para adorar a Deus, é por meio dele que hoje nós não precisamos mais de intermediários para cultuar a Deus, é por meio dele que nós temos os nossos relacionamentos reconciliados com o Senhor. É por meio de Jesus Cristo que nós hoje como igreja fomos reconciliados com Deus. E hoje como igreja nós podemos então celebrar, não a arca da aliança, mas podemos celebrar o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. O próprio Deus que se identificou conosco, mas sem pecado, e estabeleceu de maneira perfeita os parâmetros para a sua verdadeira adoração. E nos deu condições de observarmos esses parâmetros e nos aproximarmos em santidade de Deus, nos aproximarmos em humildade, nos aproximarmos reconhecendo a sua soberania, nos aproximarmos honrando a sua majestade. Então nós podemos perceber com o Salmo de número 24, nesta noite do dia 25 de dezembro, noite esta em que o Brasil, muitos lembram o nascimento de Cristo, o verdadeiro Natal, nós podemos celebrar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, que é a presença de Deus no meio de nós, que é aquele que nos reconciliou com Deus, que é aquele que deve ser recebido por nós como Rei dos Reis, aquele que deve ser honrado por nós como Rei dos Reis, aquele que cumpriu de maneira perfeita as exigências de Deus, para que nós um dia tivéssemos condições de observarmos a justiça de Deus. Se nós formos olhar, o Salmo 24, quando ele foi composto, ele não tinha como alvo salvação do povo. O Salmo 24, quando ele foi composto, ele não tinha como alvo conduzir o povo a perceber o que o povo precisava fazer para ser salvo. Não, não era essa a percepção. A percepção deste salmo era mostrar quem era Deus para o povo, a ponto do povo perceber que os parâmetros de adoração a Deus eram parâmetros que precisariam ser observados, ser contemplados, a fim de que a adoração fosse verdadeira e aceita por Deus.
À medida que o Antigo Testamento, as profecias vão sendo reveladas, Deus vai trazendo os profetas e vai progredindo a sua revelação, nós vamos percebendo no Antigo Testamento que o nível de exigência da justiça de Deus, ele vai aumentando. Sabe para quê? Para que o povo pudesse perceber que eles, por si só, não tinham condição alguma de estabelecer as suas próprias justiças para que conseguissem adorar a Deus. Então, à medida que as exigências de Deus no Antigo Testamento iam progredindo, iam se tornando mais específicas, mais, como nós podemos dizer, exigentes, elas estavam revelando aquilo que Jesus Cristo cumpriu em nosso favor. Ele estabeleceu a justiça por nós. Ele cumpriu uma justiça que jamais conseguiríamos cumprir. Ele, de fato, satisfez toda a justiça de Deus que jamais nós, como povo de Deus, conseguiríamos cumprir, para que nós, ao dependermos da sua justiça, fôssemos justificados. É o que nós encontramos em Romanos, capítulo de número 5. À medida que nós dependemos de Cristo, que é a nossa justiça, diante de Deus, todos nós somos justificados. E aí nós entendemos a verdadeira beleza, a verdadeira esperança e a verdadeira majestade do Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós temos esperança, porque nós não dependemos da nossa justiça falha e limitada, mas dependemos da justiça de Deus em Cristo Jesus. Hoje, nós podemos nos alegrar, não porque nós olhamos a nossa limitação, mas porque nós olhamos para aquele que é ilimitado e nos garantiu a transformação conforme o seu caráter perfeito. Hoje, nós podemos honrá-lo como rei, porque um dia ele nos convenceu de que o governo dele é seguro. O governo dele transmite de fato confiança, e nós podemos depender do seu governo. O Salmo 24, que foi um salmo inicialmente feito para que a arca da aliança fosse exaltada com a presença de Deus no meio do povo, hoje, como igreja, diante da revelação do Novo Testamento, nós podemos perceber que ele anuncia o Rei dos Reis, a esperança da glória que nós temos, aquele que de fato satisfez de uma vez por toda a justiça de Deus e nos deu condições de nos aproximar diante de Deus e cultuar a Deus em liberdade. Quem poderá subir no santo monte do Senhor? Quem poderá adorar ao Senhor de verdade? Homens e mulheres limitados? Sim, não pela sua própria justiça, mas pela justiça do Rei da Glória. Ao contemplarmos este Rei da Glória, ao celebrarmos a vinda do Rei da Glória, nós podemos ter esperança, alegria, liberdade. O verdadeiro Natal é o verdadeiro Natal que nos conduz a contemplar a santidade de Deus e a desejarmos cada vez mais essa santidade em nossas vidas. O verdadeiro Natal nos conduz a reconhecer a majestade de Deus em Cristo Jesus, a fim de que nós cada vez mais nos sujeitemos ao seu governo e à sua orientação. O Rei da Glória, de fato, o verdadeiro Natal, que é o Rei da Glória, nos conduz a uma reconciliação com um Deus soberano e criador, que é o Senhor da história. Amém, igreja? Que nós possamos verdadeiramente aprender a cultuar a Deus, não nas nossas próprias forças, não só nas nossas boas intenções, mas nos colocando cada vez mais dependentes de Jesus Cristo, que é aquele que entrou
triunfalmente na glória. E ele voltará, não mais crucificado, mas ele voltará como juiz, rei, justo, e ele vai nos abençoar. Eu quero terminar lendo então mais uma vez os versos de número 5 e 6. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Hoje, em Cristo Jesus, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Hoje, em Cristo Jesus, nós temos a justiça de Deus em nosso favor. E essa justiça não falhará. Ela cumprirá todos os desígnios e os propósitos de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, nós podemos buscar a face do Deus de Jacó, Yahweh, o único verdadeiro Senhor, digno de toda adoração. Como igreja de Cristo, povo de Deus, da nova aliança, nós temos motivos de celebração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Chegamos ao final do nosso culto de hoje. Nesta noite de Natal, agradeça a Deus. Agradeça a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele te concede de ter um relacionamento com Ele. Reconheça o privilégio que nós temos como seu povo, como igreja. Vamos a chegarmos diante do Rei dos Reis, o Criador. Se você, assim como eu, não quer ter um culto ritualístico, não quer servir a Deus apenas com rituais, mas quer adorá-lo de verdade, cultuá-lo de verdade, peça ao Senhor que não só nesta noite de Natal, mas que todos os dias das nossas vidas, da sua vida, seja de fato dias que honrem ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu livre acesso ao relacionamento com Deus Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque hoje, Deus, não celebramos simplesmente um objeto que representava a sua presença santa no meio do seu povo, mas hoje celebramos a pessoa do Senhor que se fez carne em Jesus Cristo, habitou no meio de nós e nos concedeu o teu Santo Espírito para que pudéssemos ter um relacionamento totalmente reconciliado com o Senhor. Obrigado, Deus, porque diante da tua presença santa, o Senhor nos chama para a santidade. Obrigado, Deus, porque apesar de quem nós somos, limitados, pecadores, falhos, o Senhor nos dá a esperança de um dia termos mãos totalmente limpas, coração totalmente puro, Deus, sem ídolos em nossos corações, Deus. Obrigado, Deus, porque apesar de quem nós somos, temos esperança e já desfrutamos das tuas bênçãos, bênçãos separadas para o teu povo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque através do Senhor Jesus Cristo, hoje, como igreja, nós podemos ter a tua justiça sendo feita em nosso favor para a sua glória, Deus. Ó Deus, nos ensine cada vez mais não dependermos de nós, mas do Senhor, nos nossos relacionamentos, ao vivermos como tua igreja, Deus, que nós possamos viver o verdadeiro Natal, que é depositar toda a nossa esperança, não nos outros, mas na sua justiça, que está sendo construída nos nossos relacionamentos, para a glória do teu santo nome, Deus. Nos ensine a perdoar, a amar como o Senhor nos ama, nos
Nos ensine, Deus, a nos sujeitar às tuas orientações mediante a observação da tua palavra. Nos ensine, Deus, a não vivermos um culto cada vez mais centrado em nós, mas cada vez mais centrado no Senhor, para a glória do teu santo nome. Que este verdadeiro Natal seja real em todos os dias de nossas vidas, nos convencendo dos nossos pecados e nos enchendo de esperança para a obra que um dia o Senhor vai completá-la totalmente em nossas vidas, na vida da tua igreja. É assim que nós oramos, é assim que nós celebramos o verdadeiro Natal, que é o Senhor, o Rei da Glória, que está no meio de nós e merece toda a celebração. É em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que nós oramos. Amém e amém. Queridos, Deus nos abençoe grandemente, que nós possamos verdadeiramente celebrar